E é o seguinte, falei no início do programa que toda segunda-feira a gente fala aqui sobre educação. E eu tenho recebido muitos elogios, muita gente tem falado do quadro Educação com Roberta Pimentel e realmente tem sido um sucesso. Portanto, começa neste momento o quadro com ela, Roberta Pimentel. Vamos lá, roda a vinheta. Bom dia, Gisele. Bom dia para você que nos assiste. Estamos aqui hoje para falar sobre transferência que os nossos filhos fazem entre família e escola. Quer dizer, aquilo que é vivido no ambiente familiar, que as crianças assimilam, principalmente em termos de relacionamento com o pai, relacionamento com a mãe, e aquilo que eles levam para transferir com professores, com colegas. E vamos pensar nesse tema sobre a questão por que bons exemplos dos pais não são tão suficientes como muitas vezes pensamos. Se eu estou dando bons exemplos, com certeza conseguirei um resultado bacana na educação dos filhos. E nem sempre os bons exemplos dão todo o alicerce que é necessário. Com certeza, Gisele, todo o pessoal aqui do programa e você que nos assiste já deve ter visto aquelas charges ou campanhas da mudança que nós temos hoje em dia, onde crianças com uma cara bem brava enfrentando o professor e os pais indo em defesa dos filhos. Hoje existe muita essa reflexão em cima de algumas inversões de valores. Antigamente era o professor que educava, que tinha autoridade, né? E hoje em dia existe muita reflexão em cima disso, do ponto de vista de que a sociedade mudou, a família mudou, e isso tudo, com certeza, muda a estrutura de relacionamento entre as pessoas. Eu trouxe aqui alguns exemplos onde nós encontramos assuntos como esse para mostrar para vocês o tanto que isso é comum em vários lugares. A revista mais conhecida, que é muito acessível, os livros às vezes são mais caros, as revistas são bem acessíveis e tem todo tipo de banca. A Nova Escola é a mais conhecida, aqui provavelmente todo mês você encontra alguma coisa sobre família, sobre pai e mãe. Mas não é só a Nova Escola, essa é minha intuição hoje aqui, mostrar para vocês que além da Nova Escola, nós temos, por exemplo, a revista Educação. É um outro material bem que eu indico com tranquilidade. Revista Educação, você vai encontrar aqui também sempre bom referencial de leitura. Outro, a Direcional Educador. São revistas que não são tão conhecidas por circularem muito no ambiente escolar, mas quando você encontrar ou quiser ler sobre esse assunto, vale a pena. A revista, essa bem conhecida, Pais e Filhos, onde psicólogos, pessoas da área também abordam assuntos entre família e escola. Vale a pena, constantemente, excelentes materiais são editados nessa revista, também vale a pena. E uma outra que recentemente chamou bastante a minha atenção, que eu gostei muito, é a revista Aprendizagem, que fez, desde o mês passado e esse mês novamente, uma abordagem bem ampla sobre a família, a escola e a sociedade. Bom, porém, não é um assunto novo, né? Falar sobre família, escola e sociedade é um assunto que vem sendo tratado há um bom tempo. E o que nós aqui hoje podemos falar, então, a mais? Eu trago para vocês a questão da transferência. Guardem essa palavrinha para sempre. Transferência é aquilo que o seu filho ou que a sua filha faz, daquilo que ela aprendeu em casa e que ela leva para a sua vida social. Então, suponhamos uma família onde brigas são constantes, onde as pessoas falam alto, onde às vezes, não percebendo, pai e mãe discutem na frente dos filhos. Enfim, uma família onde o ambiente é um pouco pesado e as brigas são constantes. Eu tenho como pensar que essa criança tem estrutura para não transferir isso para o ambiente de amigos ou para o ambiente com os professores? É muito difícil, até porque as crianças não têm a maturidade emocional suficiente para não fazer essa transferência. Então, na escola e na clínica, a gente tem muito esse olhar, né? Isso que a criança está reproduzindo na brincadeira
ou a forma como ela está se relacionando agressivamente também com determinados professores, a gente já vai direto na feridinha. Onde será que ela está aprendendo isso? Isso se chama transferência. Aquilo que ela aprende no convívio familiar. Pode ser com pai, com mãe, com tio, com avó. Aquilo que é muito constante, né? Aquilo que faz parte do dia a dia dela mesmo. Um exemplo bem diferente. A família, por exemplo, que é mais bem pacata, onde a criança não tem deveres a serem cumpridos, onde sempre tem uma babá para fazer, ou a avó que ajuda, ou a mãe conscientemente vai, organiza e faz tudo por essa criança. Isso também será levado para o convívio com os amigos. Provavelmente essa criança também vai ser mais pacata, vai ser aquela criança que não corre atrás da amizade, que está sempre... Alguém vem atrás dela e ela então se relaciona. O professor procura e então ela vai melhor na aprendizagem. Esse tipo de transferência vale muito a pena ser refletido e pensado constantemente. Aquilo que você se preocupa com o que tem acontecido fora da sua casa, põe um espelhinho no assunto e fala assim, de onde está vindo isso? Né? Essa base, porque isso é estrutura interna. A gente chama, a criança vai formando ao longo dos anos a sua estrutura interna. Sem estrutura interna, ela não tem como agir. A criança, ela vai ao longo dos anos recebendo aprendizagem sobre como se relacionar com as pessoas, sobre de que modo falar com as pessoas. Então, você vê que tem criança que é toda assim, por favor, obrigada, com licença. E tem criança que é, me dá, pega, que eu quero agora. Isso tudo faz parte do que ela costuma em casa, não tem outra receitinha, né? Aquilo que ela vive muito no ambiente familiar, ela reproduz na sociedade. Então, eu gostaria de fazer esse alerta para vocês, deixar essa questão em destaque, porque hoje nós temos visto uma questão muito grande que é chamada de umbigocentrismo. O que é o umbigocentrismo? Aquela criança que olha muito para ela mesma, né? É aquela criança que é incapaz de se colocar no lugar do outro. Aquela criança que agride uma zeladora, por exemplo, joga um lixo no chão do pátio, a zeladora vem conversar com ele, ele fala assim, mas é a sua função, você paga para isso. Vocês acham que isso é difícil de acontecer? Não. Tem sido cada vez mais frequente. As crianças estão conseguindo argumentar os professores, desafiá-los em níveis que estão nos preocupando bastante. Nós víamos isso com muito menos frequência antigamente. Não há, claro, um único ponto a ser refletido. Sempre há o lado, claro, a escola às vezes comete seus erros, os professores, mas, de maneira exacerbada, temos presenciado um número maior de violência. O bullying é um exemplo disso. Livros, palestras sobre isso, é uma demanda. Aquilo que a sociedade vive, o que se transforma na sociedade, que é mais visível, vídeos de violência, alunos que filmam um colega agredindo o professor, tem vários no YouTube. Quer dizer que eles acham isso tão, talvez, comum, não sei se, né, poderíamos dizer dessa forma, mas chegam a postar como se aquilo fosse bacana, né? Não conseguem se colocar no lugar do outro, que é a questão da alteridade. Quer dizer, se eu não quero que façam isso comigo, eu não faço com o outro. Qual que é o cerne disso tudo? Escapar desse umbigocentrismo que alguns psicólogos estão colocando em seus livros, que eu acho bem interessante e fácil de pensar. Para a criança não olhar para ela mesma somente, agir de forma impulsiva e não ter medo da reação, não ter pena do que vai dizer para o outro, é necessário que ela, ao longo dos anos, viva no seu vínculo familiar questões que a levem a isso. E é por isso que eu disse no começo, eu fiz a pergunta, por que será que bons exemplos dos pais não bastam? Não adianta só o pai e a mãe serem honestos, serem transparentes no que fazem, darem exemplos de boa educação na mesa, de bons comportamentos. Isso tudo é fundamental, com certeza não pode faltar. Porém, não leva a criança a refletir sobre estar no lugar do outro, por exemplo. Não leva a criança a sentir que ela tem os seus direitos e os seus deveres. Então, na escola é o meu dever, o meu saquinho do lixo, ir para o lixo e não para o chão porque alguém recebe para limpar. Então, essa noção de valor
A escola contribui nessa formação, mas isso é essencialmente algo para ser trabalhado pelas famílias. Porque no cerne, no início da vida da criança, ela precisa ter essa formação interna para aprender a agir com o outro. A escola depois ajuda a moldar, mas a base vem de casa. Essa questão de valores, a transferência que ela vai fazer para o resto da vida. Então, aos pais, cabe lembrar de transferência, o que os seus filhos vão transferir lá fora, que os seus filhos não tenham esse umbigocentrismo, que não se preocupa com o outro, que eles primeiro pensem no outro para depois agir. Isso é por meio de perguntas, ouvir muito o seu filho, a cada briga, a cada situação levar a uma reflexão. Eu sempre brinco, não chegue no filho e dê a ordem, não chegue no filho e dê a resposta, faça-os pensar. O que aconteceu? Isso deveria ter sido assim? Poderia ter sido diferente? Use esse tipo de pergunta, ok? Então fica esse recadinho de hoje, espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam, sempre na segunda-feira tento trazer um assunto significativo para vocês que nos assistem e escrevo com o maior carinho um artigo para ajudar a aprofundar a reflexão, que é sempre bastante ampla. Então espero vocês amanhã no blog Aprendizagem Humana, www.robertapimentel.com.br, tentativa de oferecer algo a mais para vocês. Espero também na semana que vem para mais um encontro com educação. Obrigada, Gisele. Na segunda-feira tem mais, com toda certeza.